Bom, pessoal, a nossa aula de ondulatória de hoje é referente à equação de Taylor, a famosa equação de Taylor. Galerinha, a equação de Taylor surge para que nós possamos calcular a velocidade de propagação de um único pulso isolado. Logicamente que se nós estudamos um pulso isolado, nós também podemos generalizar esse pulso para uma onda periódica, que nada mais é que uma sucessão de pulsos frequentes, um pulso atrás do outro, pelo que a gente via nas aulas anteriores. Para que possamos introduzir essa equação de forma satisfatória, nós precisamos entender o que é a densidade linear de um corpo. O corpo que nós vamos estudar é basicamente uma corda, e você vai ver por que é que faz sentido falarmos em densidade linear. Quando a gente pega corpos que têm três dimensões consideráveis, que seriam altura, largura e comprimento, a gente costuma trabalhar com a fórmula da densidade como sendo a razão entre a massa e o volume do corpo. Eu acredito que essa seja a expressão mais conhecida de densidade por vocês. Mas, por exemplo, quando a gente pega um corpo cuja altura não interfere em muita coisa, e eu preciso somente considerar a largura e o comprimento, como por exemplo uma placa de cerâmica, né? A gente não vai pegar a densidade volumétrica, porque a gente não tem um volume considerável a partir do parâmetro da altura, né? Então quer dizer que a gente pode analisar a densidade superficial, ou seja, pegar a massa da cerâmica e distribuí-la ao longo de sua área. E, logicamente, quando a gente tem somente uma dimensão considerável, a gente tem a densidade linear. Seria o caso da gente pegar um corpo cuja dimensão considerável seria somente o seu comprimento. Então, a gente pegaria a massa desse corpo e faria a sua distribuição por seu comprimento total, ou seja, massa sobre L, né? M ali representado por massa e L representando para a gente ali o comprimento do objeto que nós estamos analisando. É justamente o caso das cordas. A corda apresenta como única grandeza considerável para a gente, né, o seu comprimento. Então eu não vou pegar a área da corda, não vou pegar volume da corda. A grandeza que é legal para que a gente possa trabalhar é justamente aqui o comprimento. Então, se a gente pega uma corda que a gente chama de homogênea, quer dizer que quando a gente pega um dado comprimento, a gente sempre pega a mesma quantidade de massa. Ou seja, é sempre a mesma quantidade de massa pelo comprimento considerado. Quando você tem, por exemplo, 10 gramas a cada metro, se você pega 3 metros, você teria 30 gramas. A corda vai ser considerada homogênea quando essa regrinha de 3 pode ser aplicada. Ou seja, cada trecho, né, que a gente pega aqui, que corresponde a L, vai ser igual a outros trechos de mesmo comprimento. Então, a gente pode dizer, como a gente já tinha discutido, que no sistema internacional, a densidade linear, que é massa sobre comprimento, vai ser quilograma sobre metro, tranquilo? Então, a unidade que utilizamos aqui é quilograma por metro, sem nenhum problema. Galerinha, agora que a gente já conhece o que é a densidade linear e munidos aqui de algumas estratégias lá da dinâmica das leis de Newton, a gente pode introduzir a equação de Taylor. Para tanto, eu vou considerar uma situação que a gente trabalhou desde a nossa primeira aula. Temos aqui um coleguinha que está segurando uma corda, né? E essa corda está presa em suas extremidades à esquerda, né? No caso da mão, e à direita a gente tem aqui presa à parede. A gente diz que nesse momento a corda encontra-se tracionada, ou seja, o nosso coleguinha puxa essa corda para a esquerda, lógico, só que aí a gente tem um par ação-reação. Ou seja, à medida que o nosso colega puxa essa corda, ele puxa essa parede, concorda comigo? Só que a parede vai reagir e vai aqui aplicar uma força de tração oposta, né? Então vai puxar o nosso coleguinha para a direita. Então a gente percebe que a corda ela é tracionada justamente porque ela é o meio de comunicação entre esses dois corpos que estão interagindo via ação-reação. O que é que a gente vai considerar? A gente vai considerar que o nosso colega emitiu um pulso cuja fase está para cima, ou seja, ele levou a sua mão para cima
e depois para baixo, produzindo esta perturbação única. Galerinha, veja só, a gente vai dar um zoom nessa parte, tá? Nessa perturbação, para que a gente possa analisar melhor o que está acontecendo. Aqui está o pulso separado de forma ampliada e eu não vou olhar para todo ele. Eu não vou olhar para toda a corda que compõe esse pulso. Eu vou olhar somente para uma parte. Então eu vou olhar para esse comprimento aqui, que nada mais que seria um arco de circunferência, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então eu vou olhar para esse trecho que tem um comprimento L. Logicamente que esse trecho também possui uma certa massa, né? E a sua densidade linear, que seria a massa sobre o comprimento, vai ser uma constante no sistema, já que estou considerando uma corda homogênea para esse sistema. Muito bem. Galerinha, como eu falei, esse comprimento L, né, ele corresponde a um arco de circunferência. E essa circunferência eu desenhei aqui, né? Na verdade, é uma imaginação. Imagine que existe ali uma circunferência. É somente uma circunferência imaginária para que possamos analisar alguns parâmetros. Por exemplo, eu posso pegar aqui e traçar o raio dessa circunferência, né? Note que aqui eu coloquei um raio que meio que divide esse carinha ao meio, né? Então a gente tem aqui um ângulo θ aqui na esquerda e um ângulo θ aqui na direita. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uso dessas informações. Outra coisa que eu quero representar aqui com vocês são as forças de tração que atuam justamente nesse trecho que estamos chamando de L, nesse arco, né? A gente viu que a gente tem uma tração para a esquerda e uma tração para a direita. Logicamente, como esse pulso ele não está mais na horizontal, que era a posição original da corda, né? A gente vê aqui que essas trações também vão alterar em direção, ok? Então, alteramos as direções ali das trações e a gente pode fazer aquilo que nós fazíamos na dinâmica, que é a decomposição desses vetores, né? Então, eu decompus cada um deles numa tração horizontal, que estou chamando de Tx, e numa tração vertical, que estou chamando de Ty, tudo bem? Se nós analisarmos esses vetores mais a fundo, analisando aqui e fazendo uso da regra do polígono, né? O que é que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse Ty daqui e trazê-lo para cá para que nós possamos fechar o triângulo, que é justamente o nosso polígono, utilizando da regra originalmente chamada de regra do polígono, né? E aí, pessoinhas, o que é que acontece? Agora, a gente tem essa relação aqui para sabermos quem é Ty. E eu vou dizer daqui a pouquinho por que é que a gente não está interessado em saber quem é Tx, tudo bem? Mas veja bem, caso você queira comprovar isso aqui, é só você olhar para θ e você brincar de função trigonométrica, né? O seno de θ vai ser o cateto oposto, que nesse caso é o Ty, então aqui a gente coloca Ty sobre a hipotenusa, só que a hipotenusa é a força resultante, que é justamente essa tração. Então, se você isola, o Ty ficaria, né, via meios pelos extremos, Ty seria T vezes o seno de θ. Muito bem. Agora sim, pessoas, eu falei para vocês que a gente não precisava saber quem era Tx, e isso fica óbvio quando a gente olha para essa decomposição, porque aqui a gente tem um Tx para a esquerda e um Tx para a direita. É lógico que esses carinhas vão se anular. Na vertical, porém, a gente tem um Ty para baixo e o outro Ty também para baixo. Esses carinhas vão se somar numa força resultante para baixo, que seria uma força de 2Ty. Muito bem. Só que o módulo de Ty a gente já conhece. Não se esquece que Ty vai ser igual a T vezes o seno de θ, né? A tração vezes o seno de θ. Outra coisa, note que eu coloquei o θ tanto aqui para o nosso arco de circunferência, quanto para essas nossas forças, né? Isso aqui vem, na verdade, muito mais de um argumento físico do que de um argumento geométrico. É que nós estamos trabalhando com ângulos muito pequenos. Ou seja, aqui eu coloquei um arco exagerado para que a gente possa analisar melhor essas entidades geométricas. Mas, na verdade, nós estamos imaginando uma corda cujo pulso ele não seja tão acentuado. Então quer dizer que ele seria mais ou menos assim, por exemplo. Então esses ângulos aqui são pequenininhos
e esses ângulos também são pequenininhos. E eles são tão pequenos que nós podemos considerá-los basicamente como iguais ou muito próximos, tá? Então, vamos em frente depois de ter analisado isso. Muito bem. Para ângulos pequenos, inclusive, o seno de θ, pessoal, em que θ seria o nosso ângulo, nesse caso eu estou expressando esse ângulo em radianos, tá? Nesses exemplos daqui. Então, o seno de θ, ele é aproximadamente θ. Por exemplo, seno de 0,01. Quando você coloca na calculadora, isso aqui é 0,00999 ao infinito e além, que é aproximadamente 0,01, que é o valor que a gente viu aqui, né? Isso vale para 0,1 também, se você olhar aqui para as aproximações, e aqui também para 0,2, né? Muito bacana. A gente vai fazer uso disso para definirmos a nossa equação de Taylor, né? Na verdade não é nossa, a equação é de Taylor, mas a gente vai fazer uso dela. Muito bem, você entendeu? Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que a gente definisse uma coisa bastante importante. Volta aqui para a imagem. Galerinha, a gente tem aqui 2TY apontando para o centro. Opa, força que aponta para o centro, resultante centrípeta. Muito bem. Então quer dizer que 2TY atuariam aqui como uma resultante centrípeta. Muito bem. Só que TY é a mesma coisa que T vezes o seno de θ. É o que a gente tinha visto, né? E a força centrípeta nada mais é que a massa vezes a velocidade ao quadrado. Nesse caso seria a velocidade de propagação do pulso, né? E a gente divide aqui pelo raio. Muito bem. Galerinha, vamos em frente. Quem é esse seno de θ? Galerinha, a gente viu que a gente tem ângulos muito pequenos. E ângulos pequenos, o seno de θ é aproximadamente igual ao valor do ângulo, que seria o próprio θ. Então, eu vou substituir esse seno de θ por θ. Então, ficaríamos com 2 vezes t, que é a atração, vezes θ, seria igual a massa, vezes a velocidade ao quadrado, e a gente divide isso aqui pelo raio. Eu quero que você volte aqui para a figura mais uma vez, e você perceba que podemos utilizar aqui uma definição bastante interessante, que é a definição de arco, de acordo com a própria intuição aqui ofertada pelos radianos, né? Então, veja bem, este ângulo aqui, como é que a gente faz para calculá-lo? A gente pega o arco, que é oposto a ele, que seria o comprimento L, né? E a gente divide pelo raio. Então, quer dizer que θ mais θ, que é esse ângulo daqui, ou seja, 2θ, vai ser a mesma coisa que L sobre o raio. Muito bem. E 2θ é uma coisa que apareceu justamente aqui. A gente tem 2 vezes t vezes θ, mas como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto, então quer dizer que 2θ aqui a gente pode substituir por essa expressão que a gente viu, L sobre R. Então ficaríamos com a tração, vou repetir ela aqui, tração vezes 2θ, que é a mesma coisa que L sobre R, vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Raio de um lado, raio do outro, a gente pode eliminar. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa massa que está ali do outro lado e eu vou associá-la com esse comprimento. De que forma? Vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar a tração sozinha, vou pegar esse L e vou jogar aqui para baixo. Aí ficaria m sobre L vezes a velocidade ao quadrado. Pessoal, o que é massa sobre comprimento? É nada mais que a nossa densidade linear. Muito bem. Então quer dizer que a tração ela vai ser igual a densidade linear vezes a velocidade ao quadrado. O que é que a gente faz, no geral, para induzir a equação de Taylor? A gente separa a velocidade. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual a tração sobre a densidade linear. Lembrando que aqui tem um quadrado, e quando você leva isso para o outro lado da equação, você transforma numa raiz. Então, temos aqui a famosíssima equação de Taylor, tá? Uma coisa que eu quero que você perceba, pessoal, é que a velocidade ela é diretamente proporcional à tração. Então, quer dizer que quanto maior a velocidade, maior a tração. E vice-versa. Quanto maior a tração, você vai ter uma maior velocidade. Por outro lado, se você reduz a tração, né, reduz a força que você aplica ali na corda, você tem uma redução da velocidade também. Outra coisa interessante, se você mantiver a tração constante, no momento que você pega uma corda grossa, entre aspas, né, para indicar aqui no cotidiano uma densidade linear alta,
ou seja, mais massa por comprimento, né? Então quer dizer que se a gente pega uma alta densidade, a gente pega aqui uma baixa velocidade. Grandezas inversamente proporcionais. Se você pega uma corda mais leve, entre aspas, para utilizar palavras do cotidiano, ou seja, uma baixa densidade linear, você vai ter uma propagação ali de uma velocidade maior para a mesma tração aplicada, tranquilo? Então, quanto menor a densidade, maior a velocidade do pulso, quanto maior a densidade, menor a velocidade do pulso. Vamos analisar isso de acordo com a simulação que a gente tinha utilizado, inclusive, na aula anterior, né, para a equação fundamental da ondulatória. Então, vamos lá. Então, assim, galerinha, temos aqui mais uma vez aquele simulador. Perceba que eu já deixei aqui pronto para a gente a emissão de pulsos únicos, né? Perceba também aqui que nesse campo nós podemos mexer na tensão, né? Deixando essa tensão com um valor muito baixo, com um valor mediano e com um valor alto. Pelo que a gente viu, quando nós temos uma baixa tensão, temos uma baixa velocidade de propagação. É o que nós veremos agora. Olha aí, dá para perceber, né? Esse pulso vai se propagando ali com uma velocidade bem pequenininha. Quando a gente coloca uma tensão média, aumentamos a tensão, aumentamos também a velocidade. Então perceba que esse pulso ele vai se propagar mais depressa. Quando nós pomos uma tensão alta, então a velocidade de propagação também é alta, como nós podemos observar. Nós podemos observar isso também para o caso do oscilador. Colocar aqui mais uma vez uma tensão baixa e aqui nós temos o oscilador. Verificamos que a velocidade de propagação da onda, que nada mais é que uma sucessão de pulsos, também é baixa, já que temos uma baixa tensão. Quando colocamos uma tensão média, aumentamos a tensão, aumentamos também a velocidade de propagação. Por último, se nós colocamos uma tensão alta, adivinha só, temos uma velocidade de propagação alta também. Então é isso, galerinha, vamos retornar para a nossa aula e fazer alguns exercícios. Muito bem. Muito bem, pessoal, agora que nós analisamos a simulação, nós podemos fazer alguns exercícios. Vamos lá! Tem-se uma corda de massa 400 gramas e de comprimento 5 metros. Sabendo-se que está tracionada de 288 newtons, determine, letra A velocidade de propagação de um pulso nessas condições. Para a letra A, colocar aqui separadamente, né? A gente pode utilizar a equação de Taylor. A velocidade ao quadrado seria a mesma coisa que a tração sobre a densidade linear, mas eu vou colocar aqui já com a raiz, né? Então, a tração sobre a densidade linear da corda, tudo isso sobre a raiz. Muito bem. A tração é uma coisa que nós já conhecemos. Ela é de 288 newtons, né? A densidade linear é uma grandeza que a gente não conhece a priori, mas podemos encontrá-la, porque a questão me deu qual é a massa ali da corda, né, a ser considerada, e a questão também me deu o seu comprimento. O detalhe é que essa massa não encontra-se no Sistema Internacional de Unidades. Então será necessário que façamos uma pequena conversão. Precisamos levar aqui de gramas para quilogramas. Mas aí é fácil, é só dividir por 1000. Então 400 gramas divididos por 1000, a gente chega aqui numa massa de 0,4 quilogramas. Muito bem. Então, qual seria a densidade linear? Seria a massa sobre o comprimento. Então, a massa consideramos aqui 0,4 e o comprimento aqui de 5, né? Se a gente pegar 0,4, pessoal, e dividir por 5, a gente teria a mesma coisa que 0,08 quilogramas por metro. Muito bem. Legal. Agora que a gente tem esse valor, nós podemos colocá-lo aqui. A velocidade aqui seria a raiz de 288 dividido aqui por 0,08, né? Galerinha, essa conta, se fosse 288 vezes 100, 28.800 por 8, né? Ficaria 3.600. Então, isso aqui dá 3.600. Very good. Então, vamos lá. A raiz de 3.600, logicamente, se você pensasse em 36, né, seria 6. Então, aqui seria 60. Então, temos uma velocidade de 60 metros por segundo, que é justamente a resposta para a nossa letra A, né? Queríamos saber a velocidade de propagação do pulso. A letra B quer saber, pessoal, qual seria a intensidade da força de tração nessa corda
para que um pulso se propague com velocidade de 15 metros por segundo. Legal. Colocar aqui a letra B. Na verdade, vou começar aqui embaixo. Se precisar de espaço, a gente vem para cá, tá? Então vamos lá. Eu quero uma velocidade agora de 15 metros por segundo. Novamente, eu vou aplicar aqui a equação de Taylor, né? Então, V vai ser igual à raiz da tensão pela densidade linear. A velocidade agora é de 15. A tração agora é o que eu quero saber. E aliás, é o que eu quero saber. Eu coloquei 15 ali porque eu estava olhando para o membro esquerdo da equação. E a densidade linear é uma coisa que a gente já conhece, porque a corda não vai ser alterada, é a mesma corda. Então, ali temos 0,08 quilogramas por metro. Galerinha, eu preciso de uma estratégia matemática aqui, que é elevar os dois lados da equação ao quadrado, porque aí eu posso sumir com essa raiz do membro direito. 15 ao quadrado, é lógico que a gente tem um resultado ali de 225. Muito bem. Então, 225 vai ser igual a tração sobre 0,08. Façamos meios pelos extremos. 0,08 vezes 225, a gente tem um bonito resultado de 18. Então, nossa tração aqui vai ser de 18 newtons. Muito bem, sem nenhum problema. Galerinha, vamos em frente aqui para mais uma questão. Cadê? Aqui, muito bem. A velocidade de propagação, V, de um pulso transversal numa corda depende da tração T com que a corda é esticada e de sua densidade linear, que chamamos de μ. Um cabo de aço com 2 metros de comprimento e também 200 gramas de massa é esticado com uma tração de 40 newtons. A questão quer saber qual é a velocidade de propagação de um pulso nesse cabo. Mais uma vez, vamos utilizar aqui, velocidade vai ser igual à raiz da tração, né, sobre, a gente pega aqui a densidade linear. Muito bem. O que a gente quer saber aqui, mais uma vez, é a velocidade, né? A gente já fez esse cálculo, então já estamos craques. A densidade linear é um dado que a gente vai precisar conhecer, né? Então, quer dizer aqui, pessoal, que aqui nós temos o seguinte, a massa sobre o comprimento. A massa vai ser de 200 gramas, que é a mesma coisa que 0,2 quilogramas, e a gente divide isso aqui por 2 metros. Então, ficaríamos aqui com 0,1 quilogramas por metro. Bacana. Então, vamos lá. E a tração é de 40 newtons. Muito bem. Então, aqui ficaria o seguinte. A velocidade vai ser igual à raiz de 40, que é a tração, e a gente divide isso por 0,1. Só que 40 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 400. E a raiz de 400 é a mesma coisa que 20. Então, temos aqui uma velocidade de 20 metros por segundo, conforme temos aqui na letra D, de diarreia. Muito bem. Vamos em frente, né? Mais uma questão. Veja que aqui são questões bastante tranquilas, né? A equação de Taylor é bastante objetiva. Uma onda transversal de frequência 10 Hz propaga-se em um fio de massa de 40 gramas. Legal. E comprimento aqui de 4 metros. O fio está submetido a uma tração de 36 newtons. A questão quer saber qual é o comprimento da onda, que é o lambda, né? Em metros. Galerinha, pela equação fundamental da ondulatória, nós sabemos aqui que a velocidade é a mesma coisa que lambda f, ou seja, o comprimento da onda multiplicado por sua frequência. Muito bem. Então, veja bem, a gente quer saber quem é o comprimento de onda. Para isso, a gente tem que saber quem é a frequência, que a questão já me deu, e eu tenho que saber qual é a velocidade, que eu não conheço. Mas eu posso encontrá-la através da equação de Taylor, né? A velocidade seria a raiz da atração dividida aqui pela densidade linear, né? A densidade linear a gente não sabe, mas a gente tem condições de achar. É a mesma coisa que a massa sobre o seu comprimento. A massa é de 40 gramas, sendo que 40 gramas a gente vai dividir por 1000, a gente tem aqui 0,04 quilogramas, não é isso? E o comprimento dessa corda, de acordo com o enunciado, é de exatamente 4 metros. Então, aqui ficaríamos com 0,04 e a gente vai dividir exatamente por 4. Essa divisão é bem simples de fazer e ficaríamos aqui com o resultado de exatamente 0,01 quilograma por metro. Essa é a nossa densidade linear.
Agora que a conhecemos, vamos levá-la para a nossa equação. Então, a velocidade seria igual à raiz da tração, que, de acordo com o enunciado, é de 36 newtons, né? É a força aplicada, 36 divididos aqui por 0,01. Só que 36 por 0,01 vai ser a mesma coisa que 3.600. Bacana. Então, 3.600, a raiz, seria aqui de 60 metros por segundo. Bacaninha. Essa é a nossa velocidade. Agora que a gente sabe a velocidade, a gente sabe a frequência, a gente pode saber qual é o comprimento da onda. Então, ficaríamos com V é igual a lambda F, mais a nossa velocidade é de 60, o comprimento de onda queremos saber, e a frequência é de 10 Hz. Então, corta 0, o comprimento de onda aqui é de 6 metros. Muito bacana. Então, essa questão é interessante porque nós fizemos uma associação da chamada equação fundamental da ondulatória com a equação de Taylor, né? Lembra que eu falei no começo da aula que se a gente sabia mexer com o pulso, a gente sabe também mexer com a onda, já que a onda periódica nada mais é que uma sucessão de pulsos, né? Vamos lá. Mais uma questão da minha querida UFPE. Uma onda transversal propaga-se em um fio de densidade 10 gramas por metro. A questão já me deu a densidade linear, mas perceba que aqui a densidade está em grama por metro e não em quilograma por metro. Então eu preciso transformar 10 gramas em quilograma. Basta que a gente faça novamente uma divisão por 1000. Então a densidade linear aqui seria de 0,01 grama, aliás, quilograma, né? Já fizemos a conversão por metro. Muito bem. O fio está submetido a uma tração de 16 newtons. Verifica-se que a menor distância entre duas cristas da onda é igual a 4 metros. Galerinha, a distância entre duas cristas de uma onda é a mesma coisa que o comprimento dessa onda. Então, isso aqui vale 4 metros, né? Eu ia colocando 0,4, mas é 4,0 metros. Então, 4 metros. E a gente quer saber quem é a frequência. Pessoal, a gente vai fazer o mesmo processo que a questão anterior. A gente sabe que pela equação de Taylor, a velocidade vai ser igual à tração, né? Sobre a densidade, tudo isso sobre a raiz. Mas eu vou fazer uma coisa mais direta do que eu fiz na resolução anterior. Galerinha, quem é velocidade? É lambda F. Muito bem. Você já pode fazer a substituição desde já. Então, lambda vezes a frequência vai ser igual... deixa eu aumentar aqui essa raiz, né? Ela ficou pequenininha. A tração aqui sobre, beleza? A densidade linear. Agora basta substituir os dados, né? O nosso comprimento de onda, o nosso lambda, ele vale 4. Eu quero saber quem é a frequência, então eu vou repeti-la. A nossa tração é de 16 newtons, muito bem. Então ficaríamos aqui com 16 sobre a densidade linear, que é de 0,01 kg por metro. Então aqui 0,01. Bacana, separar aqui. Então 4 vezes a frequência vai ser igual. 16 por 0,01 é a mesma coisa que 1.600. Então quer dizer que 4F seria igual a raiz de 1.600, que é a mesma coisa que 40, ok? Então nossa frequência seria igual a 40 dividido por 4, que é a mesma coisa que 10 Hz. Muito bem, está aqui a nossa resposta. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa um gostei e se inscreve no canal. Até a próxima!